Bom dia, meus queridos. Nós estamos aí retomando as nossas aulas, de escola dominical. Tivemos aí um tempo de classe única, Trabalhamos as 5 solas. Foi assim, um tempo muito especial, de muita doutrina, para a nossa vida. E nós estamos agora entrando no novo ano e vamos funcionar em 3 salas de escola dominical: uma sala para casais, que eu vou tomar conta, a sala de jovens, que o pastor Rubens vai cuidar, e a sala dos adolescentes com o nosso irmão Tafarel. Vai ser um tempo assim, muito bom, e nós vamos, nesse período agora de escola dominical, estudar o livro Casamento da Sobrevivência ao Sucesso, do Charles Window, e é um tempo assim, muito bom de crescimento para a nossa casa e para a nossa família. E hoje eu quero iniciar falando um texto muito conhecido, de todos nós, que é Deuteronômio, capítulo 6, do verso 4 até o verso 6, quando nós temos as instruções que Deus dá para a família. Nós vivemos assim num tempo de muita guerra, contra a família, de muitos desafios, e é muito importante, que você convide outras pessoas para participarem lá nas suas casas das nossas aulas online. Tem sido um tempo assim de muito aprendizado, para a nossa vida, e esse tempo com certeza vai enriquecer seu casamento, vai ajudar você na criação dos seus filhos, na criação dos seus netos, e tem muito conteúdo bom aí para a nossa vida, tá bom? Quando nós falamos de família, nós temos que falar de mudanças, e hoje falar de mudança é quase que um eufemismo, bem gritante, porque realmente nós estamos vivendo esses tempos assim, Nossa cultura hoje é uma cultura de limites não definidos, E quando você está numa cultura de limites não definidos, qual que é o grande problema que nós enfrentamos? Principalmente com relação aos nossos filhos, Porque eles passam a ser o centro da atenção da nossa casa, e tudo começa a girar em torno dos desejos e das necessidades dos nossos filhos. É muito importante esse alerta, que nós vamos começar a dar a partir de hoje na nossa escola dominical. Qual que é a realidade que nós vivemos hoje? Quando a gente fala do homem, hoje os homens estão vivendo os seus medos de serem homens, as mulheres vivendo a vergonha de serem mulheres, e os filhos não sabendo mais quem é que exerce autoridade dentro de casa. Eles estão completamente perdidos, Quando eu falo sobre isso, é claro que eu não tenho nenhuma intenção em voltar ao passado, Eu gosto da conveniência, dos prazeres que a gente usufrui hoje em dia, com as mudanças que aconteceram, com muitos avanços, O mundo mudou e sempre vai mudar, e a grande questão não é essa, A gente não pode nem resolver os problemas modernos retornando ao passado, Não tem, são novos desafios, mas nós vamos aprender ao longo dos nossos estudos aqui nos domingos de manhã, que existe a referência, uma referência objetiva, onde nós podemos nos agarrar. Então, a grande questão é como é que nós estamos hoje reagindo diante da maldade extrema e dessa imoralidade gritante que está aí, A gente não precisa ser profeta nem para dizer o que será do mundo daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, porque há uma tendência natural, muito escancarada aí para qualquer pessoa ver. Como que a gente reage, diante dessa maldade extrema e dessa imoralidade gritante? A gente começa até com uma certa comoção, mas daí a gente caminha para o desinteresse, E depois do desinteresse a gente vai para a indiferença, e finalmente a gente chega na apatia. Esse é o grande perigo, Aquelas coisas que nos preocupavam, que nos escandalizavam, hoje elas já não escandalizam mais, Por quê? Porque a gente sai da referência de certo e errado e vai para a referência de normal e anormal, Estamos aí falando hoje do novo anormal. Então, o que determina a prática social não é o que é certo ou o que é errado, é o que é normal e o que é anormal. Então, há uma tendência de tudo aquilo que é imoral tornar-se completamente normal e estabelecer-se aí um padrão de valor a partir desse momento. Nós precisamos, antes de entrar no texto, nós precisamos nos conectar com 4 verdades que são imutáveis, Eu acho muito importante essa palavra imutável, porque se a gente está vivendo nesse mundo em constante transformação e mudança,
nós ficamos questionando o que é imutável, né? O que permanece, né? O que tem duração, né? Porque parece que cada dia é uma nova onda, né? É uma nova discussão, é um novo tema, é um novo assunto, né? É uma nova moda. Então, as coisas estão em constante mudanças e aí a gente se perde até, se preocupa em identificar se realmente existem algumas coisas que são imutáveis. Existem 4 questões imutáveis que nós devemos nos conectar a elas. A primeira é que o coração da humanidade não mudou, não mudou. Com todos os avanços, com todas as mudanças, né? Intensificou muita coisa, né? Muita coisa que era pequena, né? Hoje se tornou uma coisa gigantesca. Então, nesse sentido, as coisas mudaram, mas o coração da humanidade, ele permanece o mesmo, né? A gente tem uma herança genética, a gente é por natureza e por opção, nós somos corruptos, né? Interiormente. Claro que não significa que não haja algum lampejo de coisa boa em nós. É claro que existem, mas o homem, de fato, ele não mudou, ele continua corrupto. E quando a gente fala dessa verdade mutável, nós estamos dizendo que sem o poder redentor de Cristo, nós não podemos impedir uma decadência moral. Eu posso me esforçar, mas sem a ação redentora de Cristo não há como uma transformação moral na nossa sociedade. E também só através do Espírito Santo trabalhando em nós seremos capazes de fazer prevalecer os valores morais. Então essa é a primeira verdade imutável que nós devemos nos conectar. O coração da humanidade não mudou. A segunda é que o plano de Deus para o seu povo também não mudou. Deus continua com o mesmo plano que ele estabeleceu desde o início, né? A Bíblia diz que Deus ele é santo, ele é justo, ele é puro. E por conta disso, nós temos que ser como ele é, né? Então, o plano deles não mudou e essa ordem que Deus estabeleceu é uma ordem que pode, né, ser cumprida, né, porque Deus jamais nos daria uma ordem que não pudesse ser cumprida. Então ele é santo e diz: sede santos como eu também sou santo. Então o plano de Deus para o seu povo também não mudou. A terceira coisa, né, verdade imutável, é que Deus continua fiel e misericordioso e deseja que nós também sejamos fiéis e misericordiosos, né? Enquanto a mídia está aí enfrentando os conceitos, né, tradicionais morais, e ela vem meio que anestesiando as terminações nervosas, né, da moralidade, mesmo que os tribunais eles redefinem a verdade, tentando acomodá-la a ser um padrão moral em evolução, nós podemos confiar na Bíblia e nas Escrituras, né? Há uma referência aí absoluta para nós. Então, são essas as 4 verdades que nós devemos nos conectar. Então vamos agora para Deuteronômio, né? capítulo 6 que nós lemos, né? Os eventos que estão registrados aqui no livro de Deuteronômio, eles ocorreram após uma série de mudanças, né? Quando você olha para a história de Israel, eles estavam ainda prestes a enfrentarem muitas mudanças. Por exemplo, quando a gente lê Deuteronômio, a palavra deutero significa segundo, né? E a palavra nomo significa lei. Qual é o significado prático de tudo isso, né? O livro Deuteronômio está dizendo que Deus estabeleceu uma segunda lei, né? Um segundo momento para aquelas mudanças que a nação de Israel começaria a experimentar. Quais são as mudanças? Israel, ela teria que se mudar para cidades que eles não fundaram. Eles teriam que viver em casas que eles não construíram, né? A vida de Israel, eles comeriam de frutos de árvores e vinhas que eles não plantaram. E eles iriam beber de águas, né, de cisternas que eles não cavaram. E o mais interessante é que eles teriam, a partir daquele momento, uma vida tão rica e tão próspera que eles estariam na iminência de esquecer completamente Deus. Então, tudo que Moisés vai falar em Deuteronômio, na segunda lei, é um alerta que ele vai dar ao povo quanto às mudanças que iriam acontecer. Então, isso tem um paralelo muito interessante com a nossa realidade hoje, né, da igreja, as mudanças que nós estamos experimentando.
E aí ele vai falar que há uma esperança para a família em geral e para o seu casamento e para o meu casamento, né? Então, o versículo 4, as palavras de Moisés, elas iniciam-se com uma simples verdade. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Palavra para ouça é a palavra Shema, palavra hebraica, que tem a ideia de que tudo que vai ser dito, né, tem que ser fundamentado nesse princípio, nessa verdade. Então, Moisés está reafirmando o senhorio, ele está dizendo: o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Esse é o assunto inegociável. Toda a vida de Israel, né, a partir daquele momento, deveria estar fundamentada nessa verdade. Então, nós estamos aqui falando de valores que são absolutos, né? Você começa com a consciência, né? E haviam vários deuses naquele contexto, né? As outras nações tinham suas formas de adorarem, e ele se levanta dizendo: olha, existe um único Senhor e um único Deus. Esse é o princípio que vocês têm que estabelecer para a vida de vocês. Tudo que nós queremos para uma vida de sucesso começa com essa consciência. E aí ele chega no verso 5, depois de ter dito isso, né? Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Ele chega no verso 5, é como se ele estivesse dizendo: portanto, por conta dessa verdade que vocês têm que ouvir sempre, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Qual que é o objetivo de Moisés quando ele fala, né, desse princípio de amar a Deus dessa maneira? É unir o povo em torno de um relacionamento pessoal com ele. E quando ele chega no verso 6, depois de entender isso, né, que Deus é único e a forma como devemos amá-lo, né, a intensidade, a dimensão do nosso amor, né, isso é tão importante, irmãos, porque a palavra amor, ela está desgastada também, né? As pessoas matam pelo amor, né? Então ele está falando do amor intenso, de entrega, né? Um amor integral, né? Onde todo o nosso ser está envolvido nisso. E ele chega no verso 9, o verso 6, dizendo que cada pessoa deveria repassar esse mandamento para suas futuras gerações através do seu cônjuge, dos seus filhos. Ele diz no verso 6, ensine-as com persistência seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. A palavra traduzida para ensino, né, é a palavra afiar. Então a ideia que se tinha era o indivíduo pegando a ferramenta, pegando a pedra, né? Naquela época não tinha outra forma de fazer isso, ele ia passando aquela pedra diariamente, constantemente, virando o corte da lâmina de um lado, do outro, e ele ia afiando aquilo até chegar no ponto, né, da lâmina estar preparada para cortar. Então esse é o sentido literal da palavra ensinar, é afiar. E o sentido figurado é repetir, né? Você não vai ficar afiando, mas você vai ficar repetindo, né, a palavra que ele usa, que é encucar, né, a ideia de colocar dentro da cuca, da cabeça da pessoa, né? Isso através da repetição, que a lei de Deus foi estabelecida dessa maneira. Então, quando você olha para a história de Moisés, né, a gente ainda está fazendo uma introdução para entrar em casamento, em família, né? Quando você olha para Moisés, quem foi Moisés? Moisés foi um sinal visível da presença de Deus durante o tempo em que o povo estava no Egito e durante a peregrinação lá no deserto por 40 anos. Então ele funciona como profeta, né? Ele era o porta-voz de Deus, Moisés. Ele entregou os decretos de Deus para o povo, ele estabeleceu as bases práticas religiosas do seu povo e ele também definiu a forma de governo. Então isso como profeta. Mas Moisés também aparece aqui como um pai, né? Alguém que intercede por eles, alguém que os ensina, que os pune, alguém que os leva, né, a um relacionamento mais íntimo com Deus. Muito bem, quando a gente chega no Novo Testamento, Jesus vai falar de Moisés, né? Ele diz que não veio revogar a lei, né? Ele não veio anular a lei, ele veio cumprir a lei. Então Jesus cumpre a lei,
e agora nós não precisamos mais nos aproximar de Deus através de decretos, através de sacrifícios, né, para termos uma relação mais íntima com Deus. Agora a gente não precisa disso mais, né, para entrar no templo, nada, agora as coisas mudaram. Mas os princípios permanecem. Eu acho tão interessante isso, porque esse mesmo texto que aparece em Deuteronômio, né, que nós lemos aqui, ele é citado por Jesus quando um doutor da lei pergunta para Jesus sobre qual era o grande mandamento. E aí Jesus vai lá em Marcos, capítulo 12, versos 29 e 30, e ele cita esse texto aqui, mostrando que o nosso relacionamento com Deus, ele não é apenas bom, ele é essencial para a nossa sobrevivência. Então, irmão, nós estamos falando aqui de sobrevivência. E aí quando nós chegamos no casamento, o casamento e a família, eles continuam sendo os melhores lugares para assegurarem o bem-estar e a sobrevivência das futuras gerações. Não tem outro ambiente, né, melhor do que esse. Então é muito importante, né, que nós comecemos, né, retomemos aí a nossa sala de casais, pensando profundamente nisso, né, nesse mundo onde as coisas se desgastam, né, onde não existem valores absolutos. Nesse mundo nós temos aí essas 4 verdades que são realmente imutáveis, das quais nós não podemos abrir mão delas. Então olha para a sua casa, para a sua esposa, para o seu marido. Casamento é uma união de pecadores, né? Tem um livro, o título é Quando Pecadores Dizem Sim. Então nós somos pecadores, nossos filhos, né? Nós na condição de pais, né? O pecado ainda faz parte da nossa vida, né? Ele não nos domina porque nós nascemos de novo, né? Temos o Espírito Santo que habita em nós, mas a nossa natureza é pecaminosa e ainda tem algumas práticas, algumas coisas que fazem parte da nossa vida. Você não pode dizer que seu marido não é crente por conta de algumas atitudes, e ele não está santificado. Nem a sua esposa deixou de ser crente porque tem algumas atitudes pecaminosas. Ela só não está se santificando. E na medida que nós nos santificamos, nós vamos entendendo, vamos absorvendo, vamos praticando e vamos compartilhando os princípios do Evangelho. Então, eu não posso me iludir, né? O coração humano não mudou, ele continua depravado, ele continua corrupto, e o homem tem as mesmas necessidades. O homem da pós-modernidade tem outras prioridades, tem outros valores. Não, o homem tem a mesma necessidade. A segunda coisa é que o plano de Deus não mudou. O mesmo propósito de Deus, registrado na palavra de Deus, nas Escrituras. Cada dia que eu leio as Escrituras, mais eu me convenço da sua atualidade, né, da sua eficácia, né, para os nossos dias. Muita gente despreza, né, a palavra de Deus e está gemendo aí. Por quê? Porque ela se apoia em quê? Quais são as suas verdades? Muitas vezes o que acontece com as pessoas é que, por conta dos nossos conceitos, né, nós vamos criando conceitos para nos privar das nossas responsabilidades. Então é muito mais fácil dizer que Deus não existe do que assumir a verdade que eu tenho que mudar minha postura por conta de quem Deus é. Então eu nego a existência de Deus. É fácil fazer isso. A terceira grande verdade, né, imutável, é que Deus, ele continua fiel e misericordioso, e nós temos que ser fiéis e misericordiosos, principalmente na nossa casa. Eu tenho que ser fiel ao meu cônjuge, aos meus filhos, eu tenho que ser misericordioso. Muitas vezes a gente está preocupado em ser fiel no nosso trabalho, né, nas nossas responsabilidades seculares, mas nós não temos a mesma preocupação e o zelo em sermos fiéis na nossa casa, em exercermos misericórdia na nossa casa. Temos uma prontidão para resolver problema dos outros, para ajudar os outros, mas dentro da nossa própria casa as coisas estão lá para serem feitas e nós não fazemos. Sua mulher já cansou de te pedir para fazer uma coisa que não está funcionando, consertar uma coisa que está funcionando na sua casa, você não faz. Alguém te pede um favor de prontidão, você já vai e atende. Então, isso é injusto, né? E Deus está vendo essas coisas. A Bíblia diz que aquele que não tem cuidado dos seus, tem negado a fé e é pior do que os descrentes, né? A Bíblia diz que nós temos que fazer o bem a todos, especialmente aos domésticos da fé. Então, temos que mudar algumas coisas em nós. E, por último, ele vai dizer que Deus continua imutável, conforme
a revelação das Escrituras. Deus não muda, Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Quando nós oramos para que Deus faça alguma coisa, nós não estamos falando que através da nossa oração Deus vai mudar quem Ele é, Ele vai mudar o que Ele faz, né? Então Deus é imutável no seu ser, Deus pode mudar, né? Ele falou que iria destruir Israel e Moisés intercedeu e Deus não destruiu. Então, por quê? Porque o povo orou, o povo intercedeu, mas o caráter de Deus continua imutável. Então, essa é uma introdução que nós estamos fazendo. Eu espero você na próxima semana, e nós vamos falar na próxima semana sobre 4 princípios sólidos e suas aplicações. Acorde, ouça, dê um passo à frente e olhe para o alto. Então aí nós vamos começar a falar sobre ser uma família referência numa sociedade em decadência, tá bom? Então aguardo você, Deus abençoe, um bom domingo, espero você no nosso culto, né? Hoje, se você participar da aula às 8 horas, dá tempo de você participar do culto às 10 da manhã, ou, se preferir, o nosso culto às 19 horas. Hoje nós teremos a ceia, vai ser um tempo assim muito especial, tá bom? Quero orar pela sua casa, pela sua família, e chama o pessoal para participar dessa sala, vai ser um tempo assim muito especial. Pai, obrigado por esta manhã, privilégio de poder retomar a sala de família, de casais, que nessa caminhada o Senhor nos faça amadurecer, crescer, aprender uns com os outros, e que a nossa família seja restaurada e seja uma referência, em nome de Jesus, amém.